O Vasco vai fazer o terceiro jogo contra o Atlético Paranaense, né? O primeiro foi o da confusão, o segundo também em São Januário. Agora... O segundo meio tenso também, assim, mas então, menos tenso. Eu acho que agora vai ser mais tenso ainda, porque agora é o primeiro jogo na Arena da Baixada, depois de tudo que aconteceu. A torcida do Atlético e os jogadores do Atlético ficaram muito chateados, né, com a atitude do segurança do Vasco. E eles vão estar na casa deles e agora, além de tudo, Mauro, vale a vaga efetivamente, assim. Espero que seja um jogo tranquilo, que seja um jogo na bola, que seja um jogo no campo, mas acho que é um jogo tenso. Não, tenso, o jogo que teve expulsão também, de novo e tal. O outro foi mais no final, né? Aquela brigaiada, aquela coisa toda, mais tenso. Mas o Vasco foi melhor, enfim, teve mais bola, chutou mais, fez, mereceu, ganhou. Esse sabe. Com algumas semelhanças, inclusive, com o jogo anterior, que era do Campeonato Brasileiro, né? Foi 2-1 também e tal. Hugo fez gol. O segundo jogo foi mais ranheta, foi mais mais pegado do que o primeiro. E lá vai ser. Acho difícil o Vasco ganhar, mas acho que pode conseguir o empate lá e voltar classificado, viu? Acho mais fácil isso acontecer do que o Bahia acontecer aqui, de empatar e tal. Pensando só, comparando os dois jogos em casa não ganhou nenhum, né, Mauro? 5 ou 7, não está bem em casa. Agora, amanhã tem, como o Zinho sempre coloca, amanhã é um outro clima, um outro ambiente, o torcedor vai lotar, ok. É decisão, mas o time tem que ajudar, né? Ajudar. Quantas vezes a gente fala isso? Amanhã o Corinthians tem que jogar pra caramba. Tem, o torcedor vai empurrar, mas o time tem que ajudar. E o Atlético não está se No Brasil, só a torcida do Vasco que faz a diferença, que empurra o time. ajudando lá o momento, ó. Torcida do Vasco ganha jogos. Nos últimos 5 jogos, né? O aproveitamento de cada um deles. O do Furacão muito baixo, hein? 4 derrotas, nem estamos falando de empate, 20%. Uma vitória e 4 derrotas contra 86. Então, assim, o Vasco, animicamente, está muito mais pronto para essa decisão. E o jogo do Vasco Atlético Paranaense, lá no Campeonato Brasileiro, o Vasco teve um jogador expulso. O Hugo foi expulso logo de cara, o Hugo Moura, no primeiro turno. Tá lembrado desse jogo? Sim. O 0 de jogo, o Hugo vai recuar uma bola. O Vasco não foi mal lá. Não, jogou bem. Com 10 jogou bem. O Vegete teve a possibilidade de fazer 2 gols, teve 2 possibilidades de fazer gol. Mas o Atlético também se complicou naquele jogo com um homem a mais. Esse Coroa tá com a memória boa, hein? Então, eu acho que esse jogo é muito pro Vasco da Gama. Muito pro Vasco da Gama. No mínimo passa pelos pênaltis. Só uma vitória simples ali do Atlético e tal, de novo. Sem o Coutinho, né? Assim, tirar essa diferença de 2, acho muito difícil. Coutinho a gente tá esperando não foi relacionado. ainda e tal. Não vai ser dessa vez ainda. É engraçado, né, Ozinho? Não sei, o Pascoal cita o Coutinho. Eu tinha uma expectativa tão grande de vê-lo jogar, encaixar, justamente por já ter sido jogador do Vasco. E, infelizmente, primeiro uma lesão, depois a Covid, e ele não consegue se firmar, né, se fixar. Não dá nem para dizer que o Vasco está sentindo falta do jogador, porque não consolidou, né? Não chegou e mostrou o que pode fazer ainda. Não está sentindo a falta, mas precisa de um Coutinho, de um jogador dessa qualidade. Porque até o Payet ainda não é o Payet que nos presenteou com jogos maravilhosos. Se o Payet tivesse também jogando o fino da bola, que a gente sabe que ele joga, de repente essa necessidade do Coutinho seria menor. Continuaria tendo, porque o Coutinho é craque de bola, joga muito. Eu vou te falar um negócio, Dani. Vou te falar um negócio. Desses confrontos todos que tem da Copa do Brasil, que legal, né? Voltar da data FIFA com o Campeonato Nacional, a Copa do Brasil, decisiva, né? Até é melhor do que o Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro tem as brigas, né? Cada um pelo que tem para brigar no campeonato, mas ainda tem muitos jogos. Mas a Copa do Brasil é o jogo. Vai voltar com aquele jogo que decide. E esse jogo, eu te confesso que eu não tenho um favorito. É o único jogo que eu não tenho favorito. Que eu te falo assim, para mim, o Vasco tem a vantagem de 1 gol, né? Ganhou o jogo em casa. Mas eu não consigo falar que está definido, que tem um grande favorito. Eu acho que o Flamengo é favorito, o Atlético Mineiro é favorito, e eu acredito na recuperação do Corinthians. Mas esse jogo, eu acho que está muito... As confusões, os jogos recentes, os jogos como foi muito parelho, o Vasco ganhou, mas foi em São Januário.
o momento não é legal do Atlético Paranaense, ainda não é o melhor momento do Atlético Paranaense, mas é a decisão, a arena vai estar lotada, tem uma boa equipe, tem um bom time, tem bons jogadores. É um jogo que, para mim, está muito taco a taco, como diz o Pascoal. Não dá para falar que já está, que a vantagem, tem a vantagem, o Vasco, mas ela não é suficiente para mim convencer de falar, o Vasco é favorito para a classificação. Está muito igual para mim ainda. Para mim, classifica o Vasco. Amanhã, a palpite é só amanhã. Atlético Paranaense. Pascoal é muito Vasco, velho. Esse perdeu 3 dos últimos 4 jogos em casa. Os crente que o Pascoal não, eu também vou junto contigo. Eu acho o Vasco favorito. Não, para quem? Favorito. Perdeu para o último foi para o Palmeiras, né? O último foi para o Palmeiras. Aí tem aproveitamento em casa. Palmeiras, Juventude e Grêmio, me diz aqui o filho da Gávea. Mas olha o Vasco fora lá também, hein? 33% fora de casa. Precisa melhorar esse aproveitamento também. O aproveitamento do Vasco fora leva para o pensamento do Zinho, né? Exatamente. Não, assim, eu acho que no mínimo, passa pelos pênaltis. Não vejo... Jura? Não vejo o Atlético ganhando de 2-3-0 e liquidando e invertendo tudo. E não vejo o Vasco ganhando assim com tranquilidade. Acho que é joguinho. O Pascoal falou do primeiro turno lá. Não tinha nada dessa decisão de tensão e tal, mas já teve uma expulsão do Hugo. Foi 1-0 para o Atlético, que não vivia uma fase tão ruim, mas foi só 1-0. Então... Não, é difícil. Só para confirmar, eu consigo ver o Vasco classificado. A isso aí. vantagem no Vasco me dá essa segurança de vê-lo classificado. O Vasco também teve um bom tempo aí para recuperar os seus jogadores. Pena que o Coutinho não esteja em condições de jogo, pena mesmo. Porque o Coutinho é um jogador daqueles que a gente tem que vê-lo em campo, aproveitando esse momento dele com a camisa do Vasco da Gama. Lamento demais, mas vejo o Vasco como favorito para se classificar. Talvez não vença o jogo, mas eu vejo o Vasco classificado também. Eu tô com você nessa. O resultado de amanhã só, né? O resultado só amanhã. Eu não sei, talvez graças eu pense a no Deus. empate. Hoje só tem seleção para palpitar. Uma coisa assim. Mas Só o Zinho que não acredita. Você vai mudar de palpite até amanhã? Não, eu vou manter meu palpite. Pra mim é 1-1 esse jogo. E o Vasco classificado. Deixa eu fazer o seguinte, teve uma entrevista... Não é pra dar palpite, você tá 1-0 Vasco. dando palpite. Desculpa. Amanhã ela muda e eu vou anotar o dela aqui. Marca aí, para não amanhã. Anota aí. 1-1, Atlético e Vasco. O Atlético Paranaense vai querer buscar o resultado, perdendo de 1-0. Finalzinho, o Vasco vai pegar um contra-ataque para fazer 2-0. 2-0 Vascão. Vou deixar, Dani, vou anotar. O caderninho eu vou trazer amanhã, dona Dani. Não muda o palpite, não faz treino da madrugada. Falou do Brasil também, já deu palpite no Brasil. Eu que tomo whey, ela que fica acelerada. Pois é. Aí depois tem treino da madrugada, muda o palpite. Deixa eu ouvir o dirigente do Vasco. Aqui, olha lá, agora ele entrou no ritmo, ó. Eu tô pura, eu vou ficar calma aqui, Zen. Vamos ouvir a apresentação de hoje do Maxime Domingues, né? E o dirigente do Vasco, Marcelo Santana, ele veio falar sobre reforços, sobre novas propostas, vindas ou não. E eu quero entender direitinho o que ele disse. Vamos ouvir pra gente fechar esse Vasco aqui. Bora. Desde a chegada do Paiva e desde a minha chegada, o Vasco tem a 4ª defesa menos vazada do campeonato. Claro que a gente busca, repito, qualificar o nosso elenco, a gente buscou ver as possibilidades, mas a gente tem que trazer atletas que a gente entenda que se encaixam na realidade do Vasco. Jogador que bota muita dificuldade, que a gente percebe que ele não quer vir para o Vasco, esse jogador não interessa. É isso aí. O Vasco não tem capacidade de pagar R$1 milhão em um zagueiro. É fora da realidade financeira do Vasco. É o Sérgio Ramos? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente prefere confiar sempre no nosso grupo, como a gente fez em outras posições também. E a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do Vasco em 2 meses, em 3 meses. Vamos ter dificuldades, vamos ser criticados. Para mim era muito fácil eu fazer uma proposta fora da realidade do Vasco para um zagueiro e deixar boa parte dos torcedores satisfeitos, mas poderia ser um atleta que não entregaria a performance que a gente desejaria e principalmente daqui a 6 meses ou 1 ano poderia ser um novo problema financeiro para o Vasco. E o Vasco não aguenta, gente, mais tanto problema financeiro, tanta decisão que não pensou na instituição, e chega uma hora que a gente tem que corrigir. Ele está falando do Glavinovic, né? Jan Glavinovic, do News Old Boys, é um zagueiro de 22 anos que o Vasco chegou a sondar, a entregar um contrato, mas não conseguiu voltar a esse contrato. Aquele que o Casimiro da Cazé TV fez o react, ele não acertava um passe? Ih,
Que bom que ele não veio. Até a janela de transferência. Depois da lesão do João Vitor, fica com uma questão ali na zaga. Não sei se tem React dos melhores zagueiro momentos. suficiente, Pascoal, para pensar em restante de temporada, principalmente passando na Copa do Brasil, como eu e você estamos apostando aqui que o Vasco vai fazer, né? Para mim, a contratação do João no início do ano foi uma boa contratação. Mas é que, com o passar do tempo, ele teve lesão, teve expulsões e agora tem uma outra lesão, né? Mas eu acho que o João é bom zagueiro, revelado pelo Corinthians, tem ótimas características, jogador que tem boa recuperação, tem boa velocidade, acompanha bem o adversário e tal. Então, acho que poderia, esse investimento no Vasco da Gama, eu concordo muitas vezes com o dirigente. Eu sei que o torcedor não vai pensar nisso. Ah, mas 1 milhão a mais, 1 milhão a menos para o Vasco. Não, faz muita diferença. Porque se 1 milhão por mês, isso vira num contrato de 24 meses, né? Isso vira no mínimo 24 milhões, sem contar o 13º, sem contar férias, né? Então isso vira no mínimo 24 milhões. Imagem. Então tem que entender um momento do Vasco, saber que o Pedrinho está tentando manter uma situação um pouco equilibrada. É difícil, mas está se equilibrando. É se equilibrar no fio da navalha. É assim mesmo que funciona o futebol, em algumas situações até mais delicadas, como essa vivida pelo Vasco da Gama, e tem que aproveitar melhor o que tem, às vezes, até na base do Vasco. Vai ter que, se faltar, vai ter que recorrer à base do Vasco. E eu, todas as vezes que eu vi, a base do Vasco nunca negou jogador com qualidade para o time de cima. Bota o Lincoln aí, bota o moleque pra jogar, pô. Aos pouquinhos. Né? O Matheus está jogando no meio campo. Ele não era titular do meio campo, mas está jogando no meio campo. O Zé Gabriel está jogando de volante, mas ele é zagueiro. No Internacional ele jogava do quê? De zagueiro. O Vasco já está fazendo isso, então ele né? pode Lincoln voltar para jogar na zaga. E Luiz Gustavo são zagueiros de 19 e 18 anos de idade que estão indo ali para compor o elenco com o Maicon e o Léo Pelé. Esse também é muito novo, O João Vitor já é novo, né? Não, esse que ia trazer... o Ian, 22. Então. Maicon, Léo Pelé, Rojas e Lincoln. Com mais esses dois da base que subiram. Por isso que ele fala, a gente não sabe o que ele ia entregar também, né? Arriscar, pagar isso. Lavinovic. Trazer para zagueiro, aí de repente não entrega, como é que fica? É difícil. Não era um nome assim, vou trazer o Paier, trazer o Coutinho, trazer um cara que o torcedor fala, não, mas esse precisa mesmo, porque esse vai ajudar muito. Um pila Sérgio Ramos. Um pila, um milhãozinho? No caso do zagueiro, não conheço, mas não sei, eu acho que estou com ele também aqui. Pode ser um risco. E agora fica muito difícil, né, Zinho, pensar assim, em quem tem livre na janela desde o dia 2 de setembro que possa vir para jogar o Brasileiro, vai acabar tendo que se virar ali com esses 4 nomes, os 2 meninos, mais o Maicon e o Léo, né? E o Zé Gabriel, que joga. E o Zé Gabriel, que podem ajudar ali. É suficiente, assim, não possibilita muito um esquema com 3 zagueiros, acho um risco, pensando em cartões, em lesões e etc., mas é possível. Assim, não é o ideal, com certeza. Sim. Se você tivesse a possibilidade de buscar no mercado, mas eu tô com, desculpa o nome do diretor... Marcelo Santana. Se puder nos ajudar, o Marcelo Santana, cara, ele tá certo. Primeiro que assim, você conversa com o atleta, sente dificuldades para uma negociação, que o cara não tá tão confiante em vir. É um cara que, de repente, não tem um mercado... O cara que vai vir agora, ele está sem clube. Ou seja, ele não está no melhor nível. E você vai gastar 1 milhão por mês, eu também acho um exagero, muito. Se você... tá com problemas financeiros, sim, tem dificuldades, eu entendo, a maioria dos clubes brasileiros estão, e você vai pagar isso num cara que vai te resolver o problema? É uma baita de uma contratação, um zagueiro que vai chegar, pode até não render, mas... Que na opinião pública, nos torcedores, a gente vê que é um cara que tem nível, que tem condições de render e de ajudar e de ser esse zagueiro que o Vasco precisa, vale o investimento. Dentro desse contexto, Sérgio Ramos está livre? Tá, torcedor? Comenta aí. Tá jogador livre no mercado? Vai criar uma despesa, mas com um cara desse nível... pode elevar o patamar do time e ganhar títulos e brigar por títulos, vem um retorno financeiro, vem condições de você buscar de outra forma como pagar esse atleta.
Aí tem que ter a habilidade do diretor. Agora, da maneira que ele falou, ele tá certo. O cara não estava com tanta confiança de vir. Não é aquele cara que vai resolver todos os problemas. Ainda vai trazer uma dívida imensa? Não, é melhor ir com o que tem. É, por isso. Não é o Mauro Galvão que tá chegando, né, para resolver ali. Quem dera. Entendeu? Por um instante eu achei que ele ia falar mal. Júnior Baiano, Valber. Galvão, não, eu tô dizendo um cara mais experiente, por isso que eu citei os da frente. Ele mesmo não sentiu firmeza e não sabe o que o cara vai entregar. E ainda soma-se isso o que o Zinho disse. Fala do Ricardo Rocha também, senão ele vai ficar bravo comigo. Ricardo Rocha, claro. Beijo, Ricardo, querido. Ricardo Rocha. Se o Ricardo dá essa moral de assistir a gente. Se ele fosse muito bom, não estava solto no mercado. Eu não o conheço, não quero falar mal desse menino, tem um nome fácil ele, de na falar, verdade, né? o Jan Glagnovic, ele não estava livre no mercado. Ele é jogador do News Old Boys e o Vasco não conseguiu contratá-lo a tempo da janela. Então, Parada é o seguinte, a parada com o New Old Boys, né, foi que o Vasco contratou o Juan Sforza desse time e quando estava sendo gerido ali ainda pela 777. Então, enfim, a 777 deu uma pernada, vamos dizer assim, no New Old Boys, que ficou com a pulga atrás da orelha e dessa vez criou dificuldades aí para liberar o jogador. Mas, tendo em vista que a gente viu aí os melhores momentos dele e os melhores momentos dele desastroso, bom ele não ter vindo. Só para esclarecer. Agora já não pode mais, por isso que ele acabou não vindo também além do valor. Agora tem que buscar alguém livre no mercado. Mas o São Paulo trouxe um argentino. É isso aí, torcedor. E aí, o que você acha? Qual o seu palpite para o jogo contra o Atlético Paranaense, jogo da volta pela Copa do Brasil? Aqui só tem vascaíno, né? Então, obviamente, você vai palpitar aí vitórias do Vasco nos comentários aí. Eu tô querendo saber a sua opinião nesse placar. De repente eu faço até um vídeo aí com as pessoas que acertaram os placares. Falando de jogo agora, um jogo difícil realmente. Brincadeiras à parte, né? Obviamente o time lá, o Patético Paranaense, é um time chato de jogar lá, né? Mas está, como os comentaristas pontuaram aí, tá com dificuldade de ganhar na sua própria casa. E o Vasco está nessa crescente, né, cara? Também descansou 10 dias. Acredito que o Vasco vai fazer um bom jogo lá, né? A gente tem essa vislumbra, né? Vislumbra que o Vasco vai fazer um bom jogo lá no estádio do Atlético e consiga trazer o resultado aí e avançar de fase para a Copa do Brasil, que seria um feito enorme aí, né? Visto olhando um pouco para trás, o que a gente vinha passando no começo do Campeonato Brasileiro, até na zona de rebaixamento a gente ficou, se não me engano, 2 ou 3 rodadas, e agora a gente já estamos ali na 8ª posição do Brasileiro, buscando a semifinal aí da Copa do Brasil. Quem sabe a gente não consegue, primeiro, passo a passo, né, passar do Atlético Paranaense e depois avançar para a final da Copa do Brasil. E quem sabe conquistar esse título aí. Sérgio Ramos, seria uma boa pra gente? Um jogador, se eu não me engano, ele está livre no mercado, né? Quem tiver essa informação pode comentar aí. E comenta também se seria uma boa. Porque investimento de 1 milhão num zagueiro desconhecido, acho que com um pouquinho mais, um ajuste ali, de repente com o Sérgio Ramos, ou um zagueiro do mesmo nível, né, do mesmo naipe, a gente poderia conseguir um zagueiro mais experiente, alguém que resolveria nosso problema, e enfim, valeria o investimento que estaria sendo realizado. Comenta aí, o que você acha, torcedor? Bom, trouxe mais um conteúdo aqui, deixar os créditos aí para o programa aí da ESPN e os comentaristas, obviamente. Verifique sua inscrição no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações para assim que a gente publicar o vídeo aqui, você receba logo a notificação e visualize o vídeo, ou então salve para ver depois quando você estiver mais tranquilo para visualizar. E também dê um like nesse vídeo aí, deixa curtida aí, porque ajuda muito o nosso trabalho aqui e ajuda também a distribuir esse vídeo para mais torcedores vascaínos aí
espalhados aí pelo nosso mundão afora. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aqui, só quem tem o DNA Vasco. Tchau.